Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 489, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. Nós já estamos praticamente terminando, né? Há algumas mensagens ainda. Por exemplo, nós nos encontramos agora na profilaxia das obsessões, depois o antídoto e, por final, a desobsessão natural. Então, como nós já tratamos um pouco da profilaxia das obsessões nos vídeos anteriores, nós vamos agora dar sequência no que Sueli descreve nesta obra maravilhosa. Então ela diz assim: profilaxia é o conjunto de medidas preventivas que evitem o aparecimento de doenças. Então, eu não sei se você se lembra, mas nós tratamos desse assunto nos vídeos anteriores, quando tivemos a oportunidade de dizer que a profilaxia é o mesmo que um preventivo, né? É um tratamento preventivo, medicamentos. Então, nós descrevemos bastante a respeito da profilaxia. Então, profilaxia é o conjunto de medidas preventivas, né, que evitem o aparecimento de doenças. No caso físico, o atendimento médico, os exames, os hemogramas, preventivo, né? Então, por exemplo, no corpo físico, a quimioterapia, a radioterapia e outros atendimentos médicos não deixa de ser uma profilaxia, porque é um processo preventivo, é um tratamento preventivo. Então, os medicamentos não deixa de ser uma profilaxia, porque você está ali automaticamente se resguardando, se protegendo. O medicamento que você toma para cólica, então o medicamento para dor de cabeça, o medicamento que você toma para se fortalecer em meio a uma gripe, ou para evitar a gripe, ou para evitar uma cólica renal. Então, são os métodos da profilaxia. Na doutrina dos espíritos, também existe os tratamentos preventivos, que nós já descrevemos. Como Sueli descreve aqui, no caso da obsessão, sendo esta doença da alma, porque a obsessão
é uma doença da alma. A profilaxia é de vital importância. Então, nós já descrevemos a respeito da profilaxia na doutrina dos espíritos. O passe, a água fluidificada, o atendimento fraterno, o trabalho de desobsessão, né? Na casa espírita, o acolhimento, as orientações que o obsidiado recebe, não só ele, como também toda a tua família, porque nós já dissemos isso em outros vídeos. Na casa onde há um enfermo, todos carecem de atendimento médico. Então, por exemplo, se você tem um irmão doente, não só ele necessita de médico, como também você e todos os teus familiares. Se você tem um irmão com transtorno neurológico, não só ele necessita de um psiquiatra. Toda a família deve ser assistido por um psiquiatra. Porque é necessário que toda a família aprenda a lidar com o obsidiado. É necessário que toda a família aprenda a lidar com o doente que deixa o hospital e indo para casa necessitando de todo atendimento conforme ele recebia lá no hospital. Como, por exemplo, quantas pessoas que dá entrada no hospital, aqui na Terra, e que pelo fato da gravidade do caso, a pessoa chega um momento que o médico diz assim, olha, nós vamos dar alta para o paciente, vocês vão levá-lo para casa, mas não há nada mais que ser feito. Então, a família pega aquele paciente, aquele ente querido, leva para casa. E ali, ele, um moribundo, né? Vegetando ali no leito, necessitando de tudo. É óbvio que a família deve receber orientações de como lidar com aquele paciente no leito. A família tem que receber instruções. Então, a doutrina dos espíritos, ela fornece essa profilaxia, todas essas instruções, informações, a mudança em todos os sentidos, como ele mesmo aqui está dizendo. No caso da obsessão, sendo essa doença da alma, a profilaxia é de vital importância. A oração, a vigilância,
a mudança de comportamento, a mudança de hábito, de atitude, não só do obsidiado, também de todos os familiares, porque todos carecem de assistência. A assiduidade nos trabalhos, perseverança, persistência, paciência, resignação, aceitação. Como vimos, existe a obsessão porque existe inferioridade em nós. Olha só para você ver. Existe a obsessão porque existe inferioridade em nós. Nós já dissemos isso em vídeos anteriores. Aqui na Terra, nós construímos na erraticidade a nossa residência. Se a pessoa age no bem, pratica o bem, deseja o bem, automaticamente a construção dele, através dos atos bons, é construída nas colônias espirituais. Se não, nas regiões umbralinas. O umbral, como nós já dissemos, ele só existe devido à nossa inferioridade. Porque é preciso dizer, é preciso entender que mundos mais elevados, em mundos elevados, não existe umbral. Umbral existe em mundos de provas e expiações, como a Terra, né, como aqui nós nos encontramos, em mundos primitivos, em mundos de regeneração. Em mundos de regeneração existe umbral? Existe. Porque não é pelo fato de ser um mundo de regeneração que ali não há vícios, paixões. Ah, sim. Numa quantidade menor, mas ainda há vícios e paixões. Ainda há a presença do mal, numa quantidade menor. Só depois que deixamos o mundo de regeneração, que em outros mundos mais elevados, o mal não está presente, não se faz presente. Porque o mal, ele é de natureza nossa e não de natureza divina. Então é natural que nós trazemos dentro de nós o paraíso mitológico. Nós trazemos dentro de nós o céu mitológico
ou o umbral, ou o inferno mitológico. Nós trazemos um ou outro. Prevalece aquele que nós alimentamos. Prevalece aquele o qual nós optamos. Mas é preciso entender que, pelo fato da nossa inferioridade, do nosso desequilíbrio evolutivo, um dia a Terra se igualará a muitos outros planetas evoluídos. Um dia aqui na Terra não existirá mais o mal, porque aqueles que nascerem aqui não possuirão mais as más tendências. Então vejamos, como vimos, existe a obsessão porque existe inferioridade em nós. A inferioridade que existe em nós, as nossas más tendências, a ignorância dos desígnios de Deus, não é? Porque a falta de conhecimento dos desígnios de Deus é que nos faz cometer processos pecaminosos. A falta de conhecimento, a ignorância dos desígnios de Deus. Então, a doutrina dos espíritos possui a profilaxia, possui os métodos preventivos contra as obsessões. A doutrina dos espíritos, ela possui os antídotos que, ao colocar em prática esses antídotos, estas orientações, erramos menos, podendo ser que deixemos até de errar, porque nós só cometemos o erro, nós só praticamos o mal por falta de conhecimento. Porque a partir do momento que eu adquiro conhecimento, eu erro menos. Porque eu procuro me conter. Eu procuro raciocinar. E a doutrina dos espíritos, todas estas informações, orientações, nos proporciona. O Espiritismo nunca nos diz que isso é errado. Não. O Espiritismo não nos proíbe nada. O Espiritismo nos esclarece a respeito da lei de causa e efeito, da ação e da reação.
conforme o livre-arbítrio, que é o nosso direito de escolha. Sueli continua: o atual estágio evolutivo do nosso planeta denota a precariedade das condições espirituais do homem. É verdade. O atual estágio evolutivo do nosso planeta denota a precariedade das condições espirituais do homem. Não queiramos deixar a Terra nas condições que nós nos encontramos para reencarnar em outros planetas mais evoluídos, que isso não é possível, devido à nossa inferioridade. Então, o estágio evolutivo do nosso planeta demonstra-nos a precariedade das condições espirituais nossa. Guerra, suicídio, homicídio, latrocínio, suborno, prostituição, drogas, bebida, cigarro, a avareza, pessoas matando outras pessoas por causa de um tênis, por causa de uma camisa, pessoas assaltando outras pessoas nos semáforos ou nas portas de casa. O tráfico aqui na Terra, tráfico de drogas, tráfico de crianças, tráfico de mulheres, tráficos dos órgãos do corpo físico. Então, denota a precariedade da nossa evolução. O ódio, a raiva, o ciúme, o ressentimento, as traições em todos os sentidos, os adultérios. Porque quando se fala em adultério, não significa o ato pecaminoso entre um homem e uma mulher só, não. Adultério adulterações de fórmulas, adulteração de medicamento, adulteração de documentos, enfim, enquanto houver uma maior procura por Barrabás aqui na Terra, pode-se dizer que esse é o nível de inferioridade do ser humano que habita aqui a Terra. Por mais que a doutrina dos espíritos possui a profilaxia, os métodos preventivos, o medicamento contra tudo isso. Quando nós nos reforçamos, mas infelizmente o número de espíritas
sinceros, o número de espíritas responsáveis, dedicados, ainda é muito pequeno aqui na Terra. Por isso, a necessidade das intempéries, né? Das evoluções e das revoluções das placas tectônicas, dos tufões, dos tsunamis, das pestes, dos acidentes coletivos, das mortes prematuras. Quantos milhões de jovens desencarnando aqui no mundo de toda forma. Mas é necessário. Faz parte do processo evolutivo. Porque se não for dessa forma, quando é que isso tudo aqui se transformará? Vamos para o próximo vídeo.